pessoal, bem-vindos ao Resenha Global. Eu sou o Nathan, o seu anfitrião por hoje. Eu estou aqui com a Thaís Carvalho e o professor César Bargo. Nós vamos discutir a atuação paradiplomática na área da saúde, principalmente no período da pandemia. Legal. Quem vai começar vai ser você? Ou a Thaís? Então vai, Thaís, manda aí. Eu acho que um dos principais casos que ocorreu foi o de São Paulo, né, durante a produção da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. Foi um período que estava acontecendo um pouco de falta de atuação do governo federal, então o estado de São Paulo decidiu tomar as rédeas para eles, né, e iniciar uma negociação com a Sinovac, que é a empresa farmacêutica chinesa, e... Deixa eu entender bem. Então, eu tinha uma pandemia, todo mundo passou por isso, e o governo federal, por razões que não vale a pena detalhar aqui, não colocou o empenho que gostaria para que a gente conseguisse ter acesso à vacina o mais depressa possível. Exato. E aí, então, o governo de São Paulo, né, o João Dória, que estava na época, ele decidiu iniciar as negociações com a Sinovac e junto com o Instituto Butantan, que é um dos maiores institutos de pesquisa e produção de vacina aqui da América Latina. Então, ele tinha... Essa ação é uma ação paradiplomática, né? Paradiplomática. Aqui ele já iniciou essa ação quando ele começou a negociação com a Sinovac, a empresa chinesa. E o Instituto Butantan, ele tinha estrutura suficiente para produzir essa vacina, e também o estado de São Paulo já havia feito negociações com outras instituições, então facilitou essa organização para produzir a vacina da Coronavac, que ajudou muito, porque foi uma das mais usadas no Brasil. Principalmente, como eu falei, o governo não estava um pouco ausente, né, nessa parte de tomar uma ação durante esse período de pandemia, e o que mostrou uma... Eu vou te perguntar uma coisa, aproveitando que você dá essa paradinha para respirar. Então, essa ação paradiplomática de um governo subnacional, então o governo do estado de São Paulo, indo buscar uma parceria na China, por exemplo, ela precisa de aprovação de alguém? Como é que funciona isso? Eu sou governador do Alagoas, eu quero fazer uma parceria com a Austrália, com Melbourne, eu posso? Pode, né? Você tem todo um trâmite que você precisa realizar, mas esse ente nacional, né, que é o Estado, ele pode passar um pouco a autoridade do governo para conseguir para realizar ações para favorecer o Estado ou o município, que também a cidade é um ente nacional. Eu falei Estado, mas eu poderia fazer uma relação. Até tivemos um outro programa do Resenha Global, deixa eu falar para a câmera aqui. Tem um outro programa do grupo de vídeos que vocês estão vendo aí, que é sobre as cidades irmãs, porque eu posso ter uma relação paradiplomática entre, por exemplo, Santos, cidade de Santos, e Nagasaki, no Japão. Mas não é o programa, não é a fundação, mas pode ser cidade, né? Sim, e esse não é o único exemplo que a gente tem da atuação paradiplomática na pandemia, tem outros também que a gente pode conversar. Por exemplo? A cidade de Harare, no Zimbábue, conseguiu insumos de uma cidade na China, a cidade de Guangzhou, na China. Eles conseguiram máscaras, conseguiram algumas vacinas, e foram realmente recursos importantes. A gente viu durante a pandemia que muitos desses países com menos recursos, países de terceiro mundo, países menos desenvolvidos, eles tiveram esses problemas logísticos, esses problemas muito de demanda na época da pandemia que ocorreram. E nessa situação, nesse cenário, a paradiplomacia meio que brilhou. Foi uma grande oportunidade, porque os governos estavam muito ocupados, assim. O governo
apesar de serem grandes entes, eles ainda têm capacidades que não são infinitas. Eu acho que também tem um pouco de, não sei se isso faz sentido, você que me responda, né? Um governo, não vamos falar do Brasil, vamos imaginar no Zimbábue, que o governo federal local se sentia, entre aspas, envergonhado de ter que assumir a sua incapacidade de atender certas demandas. E aí, em nível subnacional, alguém fala assim, espera um pouquinho, vamos tentar a gente direto pedir. Isso faz uma parte também dessa sentido. Faz sentido. E ele também tem a questão, além disso, do conhecimento, do know-how. O governo o que está ali mais próximo, o governo local, ele tem um entendimento mais próximo e mais imediato de quais são as suas necessidades. É interessante a gente pensar nas pessoas também. Você tem a pessoa que está ali responsável por isso dentro daquele governo, ele sabe. E quando essas pessoas e essas entidades um pouco menores e um pouco mais focadas têm essa flexibilidade, essa habilidade de atuar internacionalmente e buscar recursos, acabam tendo resultados em situações críticas, em situações que salvaram vidas. E eu acho que numa visão retrospectiva, a posteriori se cria outras opções de auxílio para esses entes, né? Eu acho que até o governo federal do país em questão pode, depois de passar da crise, estabelecer uma relação mais em nível federativo com esse novo lugar, com esse país. Ah, sim. É uma oportunidade, a priori, como você disse, de essas relações existentes serem transformadas em algo mais e serem incorporadas no processo diplomático. Sim, nas relações exteriores do país, de forma mais assim tradicional. Thaís, quer continuar? Sim, então, podemos. Acho que também um outro exemplo que a gente pode falar é um que aconteceu no Brasil também, no caso do Maranhão, que estavam sofrendo bastante com a falta de insumos médicos, os respiradores pulmonares, que teve grande repercussão pela internet, que a gente viu bastante, que até tava celebridades, né, que se juntaram para arrecadar dinheiro. E foi uma ação ali do governo estatal, e que a gente pôde ver que foi empresas locais que doaram dinheiro, e nisso o estado do Maranhão ele foi atrás também, e novamente eles entraram em contato com uma empresa chinesa, e eles pegaram esses valores, né, essas doações que eles conseguiram, e pegaram e compraram os respiradores pulmonares. Acho que foram mais de 200 respiradores, foram também outros insumos como as máscaras protetoras, foram 200 mil máscaras. Então dá pra ver como isso ajudou o estado, porque a gente vê muito nessa parte, né, que às vezes o norte, o nordeste é meio um pouco esquecido, né, nessas situações de emergência, e eles tiveram mesmo que colocar as mãos e falar, a gente que vai ter que fazer alguma coisa para ajudar o nosso estado. Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe para vocês. O tamanho desse estado influencia na possibilidade de mais relações subnacionais, de paradiplomáticas? Dizendo assim, o Brasil era uma situação de crise em termos federativos, e aí algum governo local, de um estado ou de outro, do Maranhão, São Paulo, é que age independente. Você pega o Zimbábue, cabe quase no estado de São Paulo, né? Por que alguma atividade subnacional fez isso lá? Talvez o próprio país tenha feito. Eu não lembro se o teu exemplo falava do país como um todo ou se falava de uma... Não, era de uma cidade uma de cidade, né? Eu acho que enquanto o país, o tamanho do país tem um efeito, é uma questão meio logística. O país muito grande vai ter mais problemas de distribuição logística. Quando a gente pensa nesse sentido, tem uma certa coesão lógica, mas não necessariamente. No caso da pandemia, foi realmente em que a gente viu um problema de demanda, né? Uma demanda que era basicamente do planeta em todo,
E no momento do desenvolvimento não existiam vacinas o suficiente. Claro, a solução era tentar buscar individualmente, né? Sim. Ok, acho que essa é a caminho. Tá. A questão da pandemia, Uhum. continuando um pouco, Claro. também tem muita questão da distribuição internacional. Inicialmente, naquele momento da distribuição das vacinas, muitas delas foram compradas principalmente pelos países mais ricos. Claro. Essa questão teve um impacto grande. Então, e até a gente pode ver isso no sentido em que, na hora da paradiplomacia, onde se viu mais isso foram nos países menores, nos países com menos recursos. Porque, querendo ou não, um país mais rico tem a capacidade de resolver assim, os problemas, entre aspas, na força bruta. Sim. Na força bruta do dinheiro. Claro. Então... Eu lembro que na época mesmo havia alguns lotes de vacinas já palavrados com o governo paulista, e aí isso era capaz de ser adicionado para outro país. Porque o cara chegava com mais grana na frente e falava assim, olha, tá acabando aqui, tem prioridade, desculpa aí, né? Eles pagam em dólar. É complicado isso aí. Tá. Que mais? Ou esse é o tema para hoje? Esse é o tema. Então pode acabar, vamos aí, pessoal. Eu faço o final pra gente acabar aqui. Ó, eles me deixaram falar aqui, então isso aqui é o fim do nosso resenha global de hoje, falando sobre um tema que foi muito debatido na época, mas que é legal a gente relembrar, né, como é que funciona essa questão da paradiplomacia em prol de soluções de crises, como foi a pandemia, e que eventualmente acontece também em outros cenários, né? Então não é só a pandemia. Mas os outros vídeos que vocês estão vendo no canal aqui também falam de outros temas. Se você estiver ouvindo isso aqui pelo Spotify, não está vendo o Natan, nem a Thaís, nem a mim, mas você pode saber mais também vendo os outros temas, tá bom? Até mais. Muito obrigado. Muito obrigada.